Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu tava pensando muito essa semana, porque é uma semana que eu tô meio borocochô, sabe? Final de semestre na faculdade, aí a gente corre atrás de nota, e a gente fica estressado porque não sabe se vai passar direto em alguma matéria, e é isso aí, e coisas da vida. Mas o que eu queria falar com vocês vou ter que ler aqui porque eu não lembro direito, eu quero estruturar direitinho esse tema. Mas basicamente a gente vai falar sobre cobrança no mundo do crochê, né? Ansiedade por vendas, esses dois assuntos andam lado a lado. Dinheiro, né? Porque falta de dinheiro faz a gente sofrer também. Assim como ter dinheiro faz a gente ficar bem ou não, não sei. Pra mim, eu fico muito chateada quando eu quero comprar algumas coisas, quero fazer algumas coisas da minha vida e eu não tenho dinheiro. E, por fim, a comparação que a gente acaba fazendo com outras crocheteiras nas redes sociais. Então, então eu vou aqui colocar o meu cafezinho, tá? Eu já tomei uma xícara, mas eu vou tomar outra. E é isso aí. Não sei se vocês estão tomando café agora, mas vamos lá. Eu espero que o vídeo não fique grande, mas eu acho que vai ficar. E na verdade não é uma coisa tão ruim assim. Então, deixa eu colocar meu leite aqui. É porque a gente não conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Então, deixa eu adoçar meu café aqui e a gente já começa. Antes da gente começar, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo no momento. Eu tô fazendo uma bolsinha em forma de estrela, lilás e branco, que é nesse modelo aqui, ó. Lindíssima, né, gente? Eu tô apaixonada. Aí eu coloquei a etiquetinha aqui. Não sei se vai dar pra ver direito. E fiquei muito feliz, porque foi uma nova forma que eu encontrei de colocar a etiqueta, que antes eu não tava colocando de um jeito que deixava a peça bonita na peça, sabe? Mas também foi as primeiras vezes que eu coloquei etiqueta em uma peça. Eu tomo adoçante ao invés de açúcar. Então, vamos lá, gente. Eu não fiz um roteiro para esse vídeo, mas vamos começar com a questão da cobrança e ansiedade, né? Que é, no caso, direcionada a vendas. Gente, quando eu comecei a fazer crochê, eu fiz muito num período da minha vida onde eu tava muito mal psicologicamente, assim, eu tava deprê, eu tava de mal comigo mesma, eu tava me odiando, não tava gostando da minha vida. Não sei se vocês já se sentiram assim, mas existem períodos da minha vida em que eu me sinto muito mal, eu fico muito triste, eu não quero fazer mais nada. E assim, com essa mentalidade, você nem quer aprender a fazer crochê. Eu levei muito tempo pra aprender a fazer crochê, porque eu não me sentia capaz. Pois é, eu não me sentia capaz. Eu sofri muito com isso. E assim, gente, quando você começa a vender, vem aquela felicidade e tal, né? Você tá vendendo, você tá ganhando seu dinheirinho. Uma coisa que veio das suas mãos. Você mesmo fez. É muito bom. É um sentimento maravilhoso. Só que, quando você entra para esse mundo, e principalmente se você tem o mesmo contexto que eu, onde no momento, na verdade, não deve ser o contexto de muita gente, né? Mas eu não vivo só do crochê. Não é meu emprego, não é minha renda principal. No momento, o contexto da minha vida eu faço faculdade de administração, tenho um estágio na própria instituição onde eu estudo, graças a Deus, que na verdade, é uma bolsa, né? Mas é meio que um estágio. É uma bolsa e, e aí eu tenho o crochê como uma renda extra, digamos assim. Atualmente, gente, eu quero muito que vire minha renda principal. E o que tá me deixando chateada
é que eu preciso de dinheiro para fazer muitas outras coisas. Eu preciso de dinheiro para investir no ateliê, para comprar as coisas, porque a gente deseja coisas, querendo ou não, porque assim, a matéria-prima você comprou. Eu tenho um estoque. Graças a Deus eu tenho um estoque. Eu fiquei triste com esse estoque durante um tempo, porque quando a gente vê matéria-prima parada, sempre a gente tem o primeiro pensamento de, é dinheiro parado, desperdicei meu dinheiro nisso aqui, porque ele não virou dinheiro, ele virou só um objeto que tá lá no canto guardado, pegando poeira, nananana. Pegando poeira não, porque eu deixo eles num cantinho bem legal. Mas vocês entenderam, né? A gente geralmente tem os pensamentos que nos colocam pra baixo e lidar com isso é um tanto difícil, querendo ou não. Então, assim, gente, sobre essa questão de você ter essa cobrança, ter essa ansiedade, quando a gente começa no crochê, a gente começa muito com encomenda. Desde quando eu aprendi a fazer crochê, o primeiro passo é encomenda. Eu arrumei algumas encomendas. Eu ainda faço encomenda hoje em dia. Eu tô focando em fazer... Só dando um contexto pra vocês, tá? Desculpa. Eu fugi um pouco do assunto. Mas só dando um breve contexto. Eu faço muita pronta entrega. Mas essa pronta entrega fica guardada numa caixa. Acho que até postei um vídeo aqui recentemente arrumando ela. Eu tenho que comprar outra, inclusive, porque eu quero separar linha de peças. Peças em andamento ou peças finalizadas. Mas eu quero separar, não quero deixar as duas juntas, não. Enfim, então assim, você... Eu me perdi no assunto, gente. Eu me perdi no assunto, mas enfim. Acho que a gente tava falando da ansiedade, né? A ansiedade de você ver coisas paradas. Não. A ansiedade quando você tá mexendo com encomenda. Gente, encomenda ataca muito a ansiedade da gente. Por quê? Eu gosto de fazer peças que me desafiem. Eu gosto de fazer peças novas. Eu gosto de ver uma peça que eu achei legal e ir lá e tentar fazer. Eu sou assim. Não sei vocês. E aí, assim, na encomenda, você tem que parar tudo que você tá fazendo para você focar em uma coisa só. E focar em uma coisa só com pressa. Porque você fica na ansiedade de entregar logo para cliente, pro cliente, né? E é complicado. Você sofre, querendo ou não. Mas faz parte, né? O desconforto, uma hora vai passar, graças a Deus. Quando você termina, é maravilhoso. Inclusive, eu terminei, acho que anteontem, um jogo de banheiro que eu fiz por encomenda. Eu nem tô mexendo mais com o moda casa, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu comecei a mexer com o moda casa, e aí eu vi que não tava dando certo. Aí eu resolvi passar pras bolsas e alguns itens de vestuário, como tops e croppeds. E isso é um experimento, tá, gente? Eu quero fazer saída de praia, eu quero fazer, sabe? Quero fazer biquíni, quero fazer short, não sei o que, não sei o que. Mas vai ser um experimento, gente. Se eu ver que não tá dando certo, se eu ver que tá tirando a minha paz, tá levando o meu dinheiro mais do que tá trazendo lucro, vai sair. Porque as bolsas, gente, são maravilhosas. Pra mim são maravilhosas. Monique, você tá recebendo muito dinheiro com bolsa? Não. O dia que eu mais tive dinheiro vendendo bolsa... Ai, que música chata, mano. Ai. O dia que eu mais tive dinheiro com bolsa foi quando teve um evento na minha faculdade. E aí tem uns estandes de cada curso pra gente falar com os alunos do ensino médio, né? Pra explicar mais sobre o curso, sobre a instituição. E aí eu fiquei lá, eles convidam, dá uma oportunidade, né, para alguns alunos que têm seu próprio empreendimento, levar para lá. Aí assim, tinha gente que vendia doce, tinha gente que era fotógrafo, tinha eu lá com o meu crochê, tinha uma menina que também fazia roupa, ela fazia roupas de tecido, costura, normal. E foi um dia maravilhoso, gente, foram 2 dias. Eu não lembro se foi quarta ou quinta, mas enfim. Foram 2 dias e eu vendi muito bem no segundo dia. No primeiro dia, eu acho que eu nem vendi nada. Porque na hora que eu fui, o horário que me escalaram, não tinha tanta circulação de gente. E o público era um adolescente, gente. Se eu chegar lá com um tapete
Um adolescente vai querer comprar? Na maioria das vezes, não. Ele pode querer presentear a mãe, a avó, sei lá. Sim, mas na maioria das vezes, não. Mas e se um adolescente vê isso aqui? Ele vai querer comprar. Principalmente porque no dia eu botei um preço mais acessível de algumas peças que eu tenho. E foi uma tática muito boa, gente. Eu consegui vender muito. Eu não lembro quanto que eu fiz agora, tá? Mas depois eu lembro e falo pra vocês. Ai, desculpa, gente, é que eu tô me recuperando de uma gripe ainda. Enfim, eu fui perdida, cara. Eu devia ter feito umas anotações sobre o que eu ia falar. Mas vamos falar mais um pouco sobre essa cobrança. Gente, eu passei muitos períodos de agonia, pensando assim, caraca, eu quase não faço peça. Tipo assim, eu quase não tenho peça pronta. Caraca, eu não tenho o que mostrar, gente. Meu Deus, eu não tenho o que mostrar. Aí ia no Facebook, via que todo mundo tava com seus anúncios bonitinhos, vendendo, né, seus tapetes, seu jogo de banho, seu jogo de cozinha. Gente, até hoje eu não fiz um jogo de cozinha. Eu nunca fiz um jogo de cozinha. Porque eu sei que são peças que demoram muito. E ultimamente eu tô fugindo de peças que demoram muito. E também eu mudei o nicho, né? Agora eu tô vendendo bolsa. Cansei da moda casa. Mas por que eu cansei da moda casa? Porque na minha cidade não é muito valorizado. Gente, eu pego anúncio no Facebook que tá lá, ó, há muito tempo. E eu acompanho e vejo a artesã tendo que baixar o preço dela muitíssimo. Esses dias eu vi um anúncio no Facebook de um jogo de banheiro lindo, modelo flor, sabe? Aqueles quadradinhos de flor. Muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Que eu acho que a pessoa até usou um barroco no final do jogo de banheiro. E a pessoa tava vendendo, eu acho que 5 peças por R$ 80. E eu fiquei assim, chocada. Porque eu acho que talvez nem pague o custo, né? Não sei, não fiz o cálculo, gente, mas tô chutando. Mas eu fiquei assim, um pouco incrédula. Eu fiquei. Mas não tanto porque eu entendo que na minha cidade a galera não dá muito valor pra isso, não. Eu lembro que uma vez uma menina quis encomendar uma ecobag comigo e eu falei pra ela que a ecobag tava custando R$ 50. A menina não quis saber, tá ligado? Ela não. Eu acho que ela não achou o preço legal. Mas enfim, tanto faz, bola pra frente. Isso foi logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com crochê. Então tem a cobrança de você querer produzir mais, né? Querer vender mais. Eu passei muito tempo pensando que eu não era uma boa artesã porque eu não vendia. Olha o pensamento da pessoa, olha a mentalidade. E aí vai eu ver dica, e dica de não sei o que, dica de não sei o que lá. Gente, até hoje eu tenho uma playlist no YouTube chamada Dicas de Crochê, que é dica de vendas. Ainda tenho lá. Não fui mais ver, porque nesse período da minha vida eu tô focando em ter estoque de produção, né? Pra depois eu ir jogando. E na verdade, gente, contar pra vocês aqui, eu tô querendo fazer uma coisa na minha vida que é trabalhar assim. Colocar uma meta, por exemplo. Vamos supor que eu vá vender, converse com o responsável da minha universidade, para que eu possa conseguir uma autorização para montar uma barraquinha, pequena, claro, na minha universidade, em dias específicos e horários específicos. Vamos dizer, nesse contexto. Gente, o que eu faria? Eu sei lá, eu acho que eu ia ir lá de 15 em 15 ou menos, mas eu ia ter ali um período de pausa onde eu não estaria indo para eu reabastecer esse estoque de peças, sabe? Eu penso nisso, eu acho que isso é uma boa ideia. Porque tira essa, sabe? Essa cobrança, essa ansiedade de, eu não tenho tanta peça. Sei lá, eu tenho 4 bolsas dessa, 2 são dessa mesma cor, ou são de cores diferentes, e eu queria ter, tipo assim, 10 unidades dessa cor, 10 unidades da lilás, 10 unidades da rosa e 10 unidades da preta e vermelha, sei lá,
sabe? Porque você fica idealizando que você tem que ter muita coisa. Eu sou assim, infelizmente. Isso é uma autocrítica. Então você fica pensando assim, poxa, eu tenho 5 bolsas dessa, de cores diferentes. Mas eu só tenho uma bolsa do modelo, sei lá. Ai, não sei que bolsa falar, gente. Uma bolsa aí. Uma bolsa maior. Vamos supor que é uma bolsa maior, assim. Ah, mas eu não tenho essa. Ou então eu só tenho uma. Ou então, tipo assim, cadê a variedade das minhas coisas? Gente, variedade é muito bom. Mas, se a cliente tá vendo o que você tá vendendo, eu tenho essa bolsa aqui. Eu tenho ela em várias cores. A cliente vai se apaixonar por uma dessas cores, gente. Ela não vai ficar, ah, eu odeio estrela. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas ela vai querer, então, assim, uma ansiedade que muitas vezes não faz sentido. Porque a gente deixa de pensar como que o cliente pensaria pra gente pensar como a gente pensaria. Literalmente. A gente não se coloca no lugar do cliente. O cliente, ele quer ver. Eu vi isso em alguns vídeos, né? Principalmente o da Aninha Crochet Redex, que eu acompanho ela. Muito diva, viu? Que ela fala isso, ela fala assim, você não precisa ter no seu ateliê 1000 modelos de tapetes, 1000 modelos de jogo de banheiro. Não sei, às vezes você escolhe um, e vai fazendo em várias cores, gente, vai fazendo combinação de cores, é o que eu tô fazendo aqui. Gente, aqui tem um branco, eu usei o branco aqui também, e é isso aí. E beleza, essa cobrança também tem a questão do dinheiro, gente. Eu sou uma pessoa que, não sei se vocês entenderam, mas meu contexto de vida é: eu não sou sustentada pelos meus pais no quesito dos meus pais me darem dinheiro. Mas assim, eu moro com os meus pais ainda. Eu fico a semana na casa do meu namorado porque ele mora perto da minha universidade. E aí, isso já ajuda muito com que eu não gaste dinheiro para vir para a faculdade todos os dias. E também me ajuda porque o meu estágio é aqui na universidade. Então, assim, eu consigo estar aqui e ter um horário melhor e conseguir estudar e produzir, né? Porque eu não preciso estar toda hora em um ônibus. E assim, gente, eu recebo uma ajuda de custo da faculdade, que é um auxílio. É um auxílio, né? Se você não está trabalhando CLT, eles te dão a possibilidade de você ter um auxílio. Ajuda muito, com certeza. Mas pense aí, chegou um momento na minha empresa que a minha empresa se sustenta sozinha, graças a Deus. O que eu gastei mais de dinheiro na minha empresa ultimamente, da última vez que eu gastei, do meu dinheiro mesmo, como pessoa física, foi questão de equipamento, né? Esse suporte que eu tô usando agora para fazer esse vídeo, suporte de celular, né? Um suporte grande, daquele de o braço que você coloca na mesa e tal, e eu tô esquecendo de tomar o café. Para fazer tutoriais, porque eu queria trazer tutoriais. Inclusive, vai sair um tutorial. Hoje ainda eu vou editar ele, mas não tenho previsão de quando vai sair, porque, como eu disse, quando eu fico meio triste, abilolada da cabeça, eu paro, gente. Eu não consigo fazer muita coisa não da minha vida. Mas eu tô voltando. E é por isso que eu escolhi esse momento para falar disso com vocês. Às vezes eu não sei o que a outra pessoa tá passando. E talvez tenha uma pessoa que tá passando justamente pelo que eu tô passando. Tudo que eu falei aqui é uma coisa que acontece comigo até hoje. Eu me cobro, eu tenho ansiedade, eu quero estar fazendo dinheiro, eu fico incomodada de não estar fazendo dinheiro. Por exemplo, eu subi um anúncio na Shopee, eu tô com uma loja na Shopee, não vendi nada ainda. Vocês sabem que a primeira venda lá é triste, é muito difícil. E aí, assim, eu coloquei um anúncio de uma bolsa simplesinha, que em um dia eu acho que eu faço 2. E isso é muito bom. E aí, assim, você sabe que tem aquele trabalho de você pesar a peça, embalada, pesar a peça também, pra você colocar lá a informação se você quiser, medir, aí você já faz o cálculo do seu preço, para saber quanto que você vai ter de lucro, né? Qual é o custo para produzir aquela peça, e não sei o que, não sei o que. Fora, fora fazer... Aí eu vou pegar aqui, gente, um lencinho. Fora fazer vídeo e foto, que tem que fazer.
Vou cortar isso. Enfim, eu acho que cobrança e ansiedade já deu pra vocês entenderem um pouquinho. Que a gente fica doido por dinheiro. A minha ansiedade com a minha empresa é: eu quero que ela seja capaz de se pagar e me pagar. E no momento ela ainda não me paga nada. Inclusive, eu tenho até que sentar e fazer um cálculo de quanto que eu vou tirar de uma peça, do lucro de uma peça pra mim. Porque eu já tô podendo fazer isso, tá? Os últimos cálculos de peça que eu fiz, deu pra ver que o custo pra produzir tá ok. E que a margem de lucro tá boa. Então, eu consigo sim deixar um valor separadinho pra mim. Então, vamos lá. Já falamos de cobrança e ansiedade, né? E vamos lá, deixa eu ver. Comparação com outras crocheteiras. Esse é muito importante. Gente, se você é uma pessoa que é obrigada a estar online, isso vai acontecer com você. Isso acontece com a gente, mesmo sem o crochê. E eu fiquei chocada ao perceber isso. Porque a gente tá vivendo uma era digital em que a gente se compara muito com outras pessoas. Por exemplo, eu sou uma mulher de 25 anos. E essa é a fase da minha vida em que eu tô com o maior peso que eu já tive na minha vida toda. E isso abala minha autoestima, claro. Óbvio. Então, gente, eu não sou uma pessoa isenta desse tipo de coisa. Eu já vi muito vídeo que apareceu pra mim no Instagram, no TikTok, no YouTube, de mulheres que estão vivendo um estilo de vida legal, elas estão indo pra academia todo dia, elas correm, elas andam de bicicleta, elas vão em restaurante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não faço essas coisas. Tenho esse corpício, que é um corpício real, não é o corpício igual delas, porque eu não sei o que a pessoa tá fazendo, a pessoa às vezes pode tomar remédio, eu não sei. E a gente, querendo não, fica se comparando muito. Então, no crochê, gente, não tem como. A gente também tá com esse problema. Eu, pelo menos, né? Não sei vocês. Às vezes, muitas das vezes, eu fiquei muito preocupada com o meu ritmo de crochetar. Era pra eu pegar no crochê aqui enquanto eu converso com vocês, mas eu tô tomando café e conversando, então deixa ele aqui paradinho. Enfim, muitas das vezes, gente, eu ficava assim, pensando. Como eu disse, eu acompanho a Aninha Crochet Dex até hoje, ela é maravilhosa. Eu ficava pensando assim, meu Deus, eu quero muito crochetar com a Aninha, cara. Muito mesmo, porque ela é, ó, ela pode crochetar de olho fechado, ela pode crochetar assistindo série, que é uma coisa que eu não consigo, eu preciso estar aqui olhando pra saber onde que eu vou colocar a agulha, né, no ponto, senão não dá certo. E assim, gente, é uma inspiração, tá? Mas não deixa de fazer a gente se cobrar. Tem gente pensar, meu Deus, eu devia crochetar muito rápido, eu devia terminar um tapete em 20 minutos, em 40 minutos, em uma hora, e não sei o que. Eu ficava com esse pensamento. Porque não faz sentido nenhum, gente. Porque, gente, a Aninha, ela trabalha só com isso. Eu acho que isso é um bom exemplo da gente citar. A Aninha trabalha só com isso, como outras crocheteiras que só trabalham com isso, com crochê. Elas têm os afazeres delas. Eu não tô dizendo que elas são pessoas desocupadas, pelo amor de Deus, né? Interpreta direitinho o que eu tô falando. Elas têm os afazeres delas. Porque, gente, se você tem uma casa, você tem uma louça pra lavar, você tem que varrer, você tem que passar pano, você tem que limpar banheiro, você tem que fazer comida, você tem que lavar roupa, você tem que fazer não sei o quê. Agora, junta isso com o fato de você ter que estudar as matérias da universidade, estudar pra prova, e ainda, né, o estágio, que mesmo sendo horas reduzidas, você ainda tem que estar lá se dedicando. Por sorte, o meu estágio ele é bem tranquilo. Eu faço uma tarefas de administração, né? Cuido do ambiente, do local que a gente trabalha. E é tranquilo. Tem dias que tem algumas requisições assim mais aceleradas e aí eu trabalho mais. Mas tem dias que tá bem tranquilo. Então, assim, gente, se a pessoa trabalha só com crochê, o tempo dela vai ser mais para o crochê. Então, eu não fico surpresa da pessoa me dizer que um dia ela termina, sei lá, 5 tapetes em um dia. Isso que eu tô chutando porque eu nunca fiz 5 tapetes em um dia, eu não sei se é uma coisa muito absurda.
Mas eu sei que a Aninha, ela faz muita coisa, ela produz muita coisa em muito pouco tempo. E eu admiro isso pra caramba, cara. Eu acho isso muito top. Um dia eu quero chegar nesse lugar, mas por enquanto eu tenho que respeitar que o meu lugarzinho é esse aqui, ó. Eu tenho muita coisa pra fazer e meu tempo não é só pro crochê, infelizmente. Um dia eu quero que seja. Então, assim, gente, eu prefiro me ausentar um pouco das redes sociais, porque senão eu fico doente, cara. Eu fico doente, eu fico me comparando e eu fico mal. Assim, tira até o ânimo de fazer, porque eu penso assim, cara, mas por que que você tá fazendo? Por que você tá se esforçando tanto se você é lerda? Se você não é rápida? Se você não consegue? Sabe aquele pensamento besta que a gente tem? Que a gente tem que fazer uma forcinha pra calar essa vozinha besta da nossa cabeça. E é por isso que eu tô vindo fazer esse vídeo, gente. Isso é um desabafo. Porque ontem eu tava até conversando com meu namorado que eu tô me sentindo muito mal essa semana. Porque eu não tô fazendo dinheiro. Porque eu tô com matéria parada, porque eu não tenho tantas bolsas no meu estoque, sabe? Não tenho tantas bolsas prontas. E como eu quero juntar a venda presencial com a venda na internet, esse é um passo maior que eu tô dando, que eu tô querendo dar. Então, assim, é difícil, gente. É pressão, é ansiedade, cobrança. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem mesmo. Mas a gente não pode desistir. Eu pensei muitas vezes em desistir do crochê. Pensei assim, eu acho que eu vou ficar com isso só como um hobby mesmo, fazer as coisas só pra mim. Dizer uma verdade pra vocês, ultimamente, como eu disse pra vocês, eu não vendo tanto crochê. Não posso chegar aqui e mentir. Não, eu vendo R$ 300. Não vendo R$ 300 de crochê, tá? Não vendo. Primeiro que eu só tô vendendo aqui na minha cidade, por enquanto. Deus vai abençoar e eu vou conseguir vender pra outros lugares. Mas enfim, gente, eu tô fazendo muitas peças para deixar guardada e algumas peças eu faço para mim. Eu tenho algumas bolsas de crochê que eu fiz para mim mesma. Não são muitas não, tá? Eu faço mais coisa para vender do que para mim mesma. E vai dizer, gente, que não é legal você sair na rua com uma dessa que você mesmo fez. Você mesma fez. Se alguém perguntar, você vai dizer: "Ah, eu que fiz". Você vai perguntar onde você comprou. E você? Eu que fiz. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Então, assim, as minhas redes sociais estão sendo mais para eu mostrar como que eu trabalho, né? Por exemplo, eu tô fazendo isso aqui, aí eu vou mostrando cada passo a passo que tá acontecendo. Eu sou uma pessoa ruim para entregar esse tipo de conteúdo? Sim, gente, porque eu gosto de focar no meu crochê e não quero estar pegando no celular para filmar nada. Mas a gente tem que fazer um esforcinho para ir lá e registrar cada momentinho. Isso é uma autocrítica para mim, tá? Então, gente, basicamente é isso. Eu já falei demais já. E nem queria que esse vídeo ficasse grande. Mas basicamente, gente, é isso. A gente vai ter ansiedade e cobrança com qualquer coisa que a gente vai fazer, com qualquer passo que a gente sinta que é maior do que a nossa perna pode dar. E nunca é. E a gente tem que ousar mesmo. E a gente tem que tentar. Porque a vida é isso, a vida é tentativa e erro. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? No final, eu nem terminei o café e nem crochetei enquanto falo com vocês, porque crochetar e falar é uma coisa meio difícil pra mim, mas eu vou me esforçar mais. Outra questão, futuramente eu quero fazer live, não sei se vai ser no YouTube ou no TikTok, mas eu tô querendo fazer, só que no momento não vai rolar. Eu preciso ter um espacinho só pra mim, bem tranquilo, bem silencioso, e eu acho que vocês já perceberam que meu cenário muda pra caramba. Mas é porque eu ainda não tenho uma casa só minha, então eu gravo onde dá, gente. Eu queria ter um ateliê. Eu acho que é a coisa que eu mais estou desejando, depois disso, né, que é fazer a loja dar certo, começar a andar e me devolver lucro, para mim, né, como pessoa física, ter um ateliê, ter um espacinho assim para botar os meus barbantes, minhas prateleirazinhas. Ai, gente, eu quero, viu? Eu quero muito. No momento, esse é um dos sonhos, assim, mais importantes que eu tô tendo.
quero ter o meu espacinho e decorar do jeitinho que eu quiser. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar essa minha trajetória que não tá sendo fácil, não vai ficar fácil. A gente sempre vai ter desafio e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e um beijo.